E agora a derrota da Macaca, perdeu para o Cruzeiro 1-0, veja como foi. No jogo mais polêmico da rodada, melhor para quem tinha torcida ao seu favor. O Cruzeiro alterou o mando de campo para Sete Lagoas para ter a presença de público no estádio. Mas além da torcida, teve outra coisa que chamou a atenção na Arena do Jacaré: a quantidade de bolas na trave. Foram 5 durante toda a partida, 2 para o lado mineiro e 3 para a alvinegra. No primeiro tempo, saiu apenas uma, com Claudinho logo aos 5 minutos. O chute pro gol, na trave! Mas se teve uma coisa que não faltou na primeira etapa, foi oportunidades. Nos 20 minutos iniciais, só deu Cruzeiro. Mas além da trave, Ivan também estava lá para salvar a Macaca. E já na reta final do primeiro tempo, Moisés perdeu 3 grandes oportunidades. Uma na rede, mas pelo lado de fora, outra por cima e a última parou em boa defesa de Fábio. Primeiro tempo tão movimentado que foi até estranho terminar em 0-0. Na segunda etapa, nem o forte calor de Sete Lagoas parou as duas equipes. Logo com 2 minutos, Marcos Júnior acertou a trave de Fábio. Mas a resposta do Cruzeiro foi a mais indigesta possível. Bruno José aproveitou o bate e rebate dentro da área e abriu o placar para a Raposa na Arena do Jacaré. Gol! Bruno José do Cruzeiro! Buscando empate, a Macaca foi com tudo para cima. Mas a igualdade não veio por muito pouco. Muito pouco mesmo. Foram mais 2 bolas na trave da alvinegra nos últimos minutos. A primeira com Ednei e a segunda nessa cobrança de falta de Camilo. Ela explode no travessão, sobe e tira a defesa. Mas para não ficar em desvantagem com as bolas na trave, o Cruzeiro também tratou de acertar o poste mais uma vez. Dessa vez nessa bomba de Marco Antônio. Jogo movimentado em Minas Gerais e mais um placar amargo para Ponte Preta. Com essa derrota, a Macaca segue sem vencer jogando fora do Moisés Lucarelli. Mas dessa vez a trave teve uma grande porcentagem de culpa. Faz muita falta pra gente esses pontos que a gente tá perdendo. Perdemos fora de casa, tudo, mas eu acho que a gente fez um jogo muito bom. Nós tivemos controle do jogo, nós marcamos bem, fomos eficientes na marcação e criamos várias jogadas. Infelizmente a bola não entrou. Em relação à arbitragem, o que a gente vai falar? Perdeu o jogo, vamos falar que a gente está chorando, então deixa isso aí para análise da CBF, para ver o que é e o que não é. Olha aí, já estamos aqui para debater essa partida. Começo com você, Júlio Nascimento. Só uma explicação, não temos o lance aqui, a emissora que gerou aí o jogo não mandou o lance do pênalti. A reclamação da Ponte, um pênalti em cima do Moisés. Então não temos aqui o lance, mas nós vamos comentar e descrever, evidentemente, para a nossa audiência. Pois não, Júlio Nascimento, a sua opinião, placar de 1-0, a Ponte fez uma grande partida, mas perdeu o jogo. Pois é, né, Batista? Um jogo de volume ofensivo da Ponte, né? Bolas na trave, o Fábio fazendo uma grande partida, né? Mostrando ainda dar conta do recado no gol do Cruzeiro, sendo um dos protagonistas. Isso mostra muito do que a Ponte conseguiu produzir em relação às chances criadas, mas não converteu isso em gols realizados. E o grande problema, claro, que tem que passar por esse assunto da arbitragem, porque foi um lance no começo do segundo tempo, né, envolvendo o Moisés. Moisés, inclusive, terminou o jogo com uma lesão que tem preocupado, pensando em derby 201. E uma grande polêmica, né? Porque o árbitro, ele tem uma conversa com o VAR, mas ele não vai ao monitor olhar o lance. E isso gerou um incômodo muito grande no time da Ponte Preta. Até comentávamos na Rádio Bandeirantes que existe um equívoco muito grande no modo como os árbitros usam o VAR no Brasil, né? O VAR ele não é utilizado da maneira correta, como é utilizado nos campeonatos da Europa, por exemplo. E mesmo que tenha sido um lance que na interpretação do árbitro não foi pênalti, ele deveria ter ido ao monitor, observar talvez um toque que ele não tenha visto, porque é muito claro o pênalti. Então, ele falar que na avaliação dele não teve um toque forte ou não foi uma chegada de jogo, eu acho que não cabe muito, Batista. Eu acho que talvez ali a pressão no banco de reservas do Luxemburgo influenciou um pouquinho e o árbitro errou ao não analisar o lance no VAR, porque foi um pênalti claríssimo. É assim, né? Existem
em várias atividades a chamada jabuticaba. Que jabuticaba só tem no Brasil, né? Não existe em qualquer outro lugar do mundo. É uma fruta brasileira. E aí, sabe, inventa a tal da jabuticaba também na arbitragem de vídeo. Ó, se você tem a tecnologia para ser utilizada, por que não usar? Ah, mas prevalece a decisão de campo. Como prevalece a decisão de campo? Pô, se a decisão da tecnologia é contrária à decisão de campo e vai prejudicar uma equipe, por que não utiliza? Isso é jabuticaba. Não tem sentido esse negócio. Se existe a tecnologia, se ela está disponível, por que o árbitro não vai utilizar a tecnologia só porque isso aí vai mexer com o ego dele? Não, eu vi lá e tal, vale a decisão de campo. Vale a decisão de campo, vale a decisão errada de campo. Então, para que o VAR? Por que vai utilizar o VAR? Então é uma coisa sem sentido, são essas coisas que ocorrem, acontecem aqui no Brasil, que não entram na minha cabeça. Se você tem uma ferramenta importante para ser utilizada, aí o ego do cara não deixa ele usar a ferramenta, porque ele é autossuficiente e prejudica uma equipe. Eu não consigo entender. Vamos lá, análise aqui, o CH, você que comentou o jogo pela Rádio Bandeirantes, falando desse lance aí também, que não temos aqui, né, mas falamos bastante na programação esportiva da Rádio Bandeirantes e também sobre a performance da Macaca. Bom, eu quero pontuar alguns aspectos que eu julgo importante. Primeiro, que a Ponte jogou um futebol surpreendente, acima do esperado. Ela tinha problema na defesa, na lateral, no meio-campo e no ataque, com um elenco extremamente curto. E a Ponte foi lá, encarou o jogo, teve chance para ganhar o jogo e fez um jogo com muito equilíbrio, dentro das suas possibilidades. Gostei do jogo, da movimentação do jogo, mas não gostei do resultado. Isso eu queria pontuar. Segunda coisa, o pênalti foi claro. E tem outro aspecto que eu acabei de debater com o Júlio Nascimento na Rádio Bandeirantes. Ele para o jogo, debate com o VAR. Se criou debate, custava ele ir na beira do gramado, que foi exatamente o que você falou. É pura arrogância, eu não vou falar outra coisa, eu acho que é outra coisa, mas pura arrogância e autossuficiência. Por que ele não foi olhar na tela? Porque se ele assistir de novo, só se ele for cego. Porque aí ele vai brigar com a imagem. Então, se houve o debate, ele para o jogo e fica conversando com o VAR, minimamente vai dar uma olhada, tira a dúvida, né? Ninguém é infalível. Foi arrogante e prejudicou a Ponte. Ponto. Não dá para discutir com a arbitragem. Aliás, hoje o Lupe fez uma observação na Rádio Bandeirantes também, que não houve um toque não, viu, Batista? Houveram 2 toques. O Moisés foi chargeado por 2 zagueiros do Cruzeiro. Então a Ponte está de parabéns pela recuperação, pelo futebol, mas uma pena ela perdeu o jogo. Merecia uma sorte melhor na partida. Vamos lá, Tigrão, a sua opinião sobre o pênalti, também a performance da Macaca. Vamos começar mais acentuadamente discutir o derby amanhã. Mas amanhã você não estará aqui, então dá uma opinião sua também sobre a Ponte, a preparação da Ponte, o que jogou a Ponte, se credencia a Macaca a lutar por uma vitória na próxima sexta-feira. Credencia sim a lutar por uma vitória. A Ponte fez uma partida sólida, consistente, né? Eu acompanhei atentamente o jogo, apesar de que eu não estava na jornada da Rádio Bandeirantes, foi o CH e o Gleger que comentaram a partida. Eu achei que a Ponte realmente fez uma partida além das suas próprias possibilidades, até pela quantidade de desfalques que o Kleina tinha. Em alguns momentos do jogo a Ponte foi melhor, o Fábio trabalhou mais do que o Ivan, a Ponte colocou 3 bolas nas traves do próprio Fábio, além das defesas que ele fez, e lamentavelmente cometeu um erro grave na defesa. No gol do Cruzeiro, o senhor André Luiz perde o pé de ferro, vai com o pé mole. Aliás, quem mata a bola é o Giovani, ele mata de canela e adianta a bola para que o André Luiz dê um bico e ele vai sem convicção, com lentidão e perde a dividida.
E aí o Ednei, que está exatamente com o Bruno José, ele também se preocupa mais em virar de ladinho, em proteger o braço para que a bola não bata no seu braço, do que se jogar na bola, do que encurtar o espaço do atacante do Cruzeiro. Aí saiu o gol, para mim, falhas gravíssimas do André Luiz e do Ednei. Ivan nada poderia ter feito, que o jogador foi muito feliz, jogou a bola muito no canto, na bochecha da rede. Mas a Ponte deixou uma ótima impressão, entra fortalecida sim para o derby, e quanto à arbitragem, não é arrogância, não é autossuficiência, não é excesso de confiança. Ele não quis ver, ele não quis confrontar o Luxemburgo, que estava apitando o jogo do banco do Cruzeiro. Ponto. Não quis. Se tem a ferramenta e ele não foi ver, ele não quis, porque ele não teria outro argumento. Já conversamos aqui, não foi, segue. Não quero ver. O maior cego é aquele que não quer ver. E ele não quis. Por isso que ele não deu o pênalti. Então a Ponte foi roubada, futebolisticamente falando, num jogo de 11 da manhã, com temperatura alta, jogando de camisa preta, que é uma agravante para absorver o calor, e jogou como gente grande. Então, não merecia perder, independente do furto da arbitragem, futebolisticamente falando, do erro gravíssimo. Se é intencional ou não, a consciência é dele. É isso. Agora, independente desse lance, a Ponte teve bola para ganhar o jogo e entra fortalecida no derby com uma ressalva. Vai ter o Moisés ou não? Essa é a grande pergunta da semana até sexta-feira, 9h30 da noite. Porque sem o Moisés, a Ponte entra com meio time.